Olá, alunos. Essa é a nossa correção do PET 3 2021, semana 6, sétimo ano do ensino fundamental, da disciplina Ensino Religioso, e eu sou o professor Fernando Rodrigues. Continue curtindo, inscrevendo no canal, compartilhando para vocês acompanhar as correções durante o ano, beleza? O tema é liderança e direitos humanos. Essa imagem aí ao lado é de Nelson Mandela. Ele nasceu em 1918 e faleceu em 2013. Ele foi um advogado, ativista político e presidente da África do Sul de 94 a 99. Ele nasceu em uma vila de nativos na África do Sul. Embora fosse de uma família aristocrata e tivesse uma educação privilegiada, ainda assim sentia os efeitos da discriminação promovida pelo grupo que governava seu país. Naquela época, a África do Sul era governada por afrikaners, descendentes de colonizadores ingleses que queriam manter sua posição privilegiada. A população negra era marginalizada através de leis que regulavam os espaços públicos, o chamado apartheid. Havia praias específicas para brancos e negros e limites até para a utilização de banheiros e bebedouros. Também proibiram o casamento interracial, ou seja, brancos e negros não podiam se casar. Ainda jovem, Mandela se mudou para Joanesburgo e graduou-se em Direito e Arte. Nessa época, ele começou a frequentar as reuniões do Congresso Nacional Africano, CNA, movimento contrário ao apartheid. Mediante todas as injustiças, perseguições e massacres que ocorriam contra a população negra, Mandela foi se envolvendo cada vez mais na militância em favor de seu povo. Porém, em 1962, ele foi condenado e permaneceu preso por 27 anos, até 1990, mesmo encarcerado em terríveis condições que incluíam trabalhos forçados e isolamento. Mandela não deixou de escrever e lutar pelos direitos humanos. A prisão de Nelson Mandela provocou uma onda de indignação em todo o mundo. Vários protestos foram organizados em Londres, Paris e Estados Unidos, exigindo a libertação do líder. Ainda assim, os presidentes sul-africanos se recusaram a soltá-lo. Em 1984, houve uma oferta de liberdade para Mandela. Ele poderia sair da prisão desde que se afastasse da política. Ele recusou a proposta e ficou preso por mais 6 anos. Apenas em 1990, o presidente Frederick de Klerk libertou Mandela, retirou o CNA da ilegalidade e acabou com a lei do apartheid. Ao sair da prisão, Mandela fez um discurso chamado O País à Reconciliação. Ele dizia: "Eu lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Eu tenho prezado pelo ideal de uma sociedade democrática e livre na qual todas as pessoas possam viver juntas em harmonia e com iguais oportunidades. É um ideal pelo qual eu espero viver e que eu espero alcançar, mas, caso seja necessário, é um ideal pelo qual eu estou pronto para morrer." 3 anos depois, de Klerk e Mandela foram agraciados com o Prêmio Nobel da Paz por sua luta pelos direitos civis e humanos no país. Mandela ainda ganhou o título de Pai da Pátria, da moderna nação sul-africana. Depois disso, foi eleito presidente em 1994 e governou até 99. Mandela faleceu em 2013 em Joanesburgo aos 95 anos. Aí estão as referências. Para você saber mais, você pode fazer também uma pesquisa aí na internet, nessas referências. Vocês vão estudar mais sobre o grande líder que foi Mandela. Vamos para as correções. Vamos testar sua compreensão do texto? Grife em vermelho as partes do texto que relatam as injustiças sofridas pelo povo negro na África do Sul. Aí, esse trecho aí que eu coloquei é a parte que vai relatar as injustiças sofridas pelo povo negro lá na África do Sul. Depois você pode identificar lá no texto. B. Grife de azul as partes do texto que indicam o que Mandela fez contra as injustiças. E aí você também vai observar lá a parte azul que eu marquei aqui. C. Grife em amarelo as partes do texto que indicam o que fizeram com Mandela por causa de sua militância. Aí está de amarelo, você pode também identificar lá no texto onde está essa parte.
Letra D. Grife em verde as partes do texto que indicam que Mandela não estava disposto a desistir de sua luta. Aí vocês vão ver aí que eu gravei em verde para você. E grife de rosa as partes do texto que indicam a vitória de Mandela e o reconhecimento de sua luta. Também separei aí 3 trechos do texto de rosa, beleza? Número 2. A história de Mandela pode ser apontado como um exemplo de espiritualidade? Justifique sua resposta. É uma resposta pessoal, fiz a minha aí de parâmetro para você. Eu penso que sim, porque ele lutou em prol de toda a população do país por um ideal de liberdade contra o racismo, sem estar ligado a nenhuma religião. 3. Porque a luta de Mandela pode ser considerada uma luta pelos direitos humanos? Porque ele lutou pelos direitos de igualdade contra a discriminação racial de toda a população da África. Você pode colocar uma resposta diferente se você quiser. 4. Por que a presença de lideranças comprometidas com os direitos humanos pode ser importante para uma nação? Também uma resposta pessoal, de acordo com seus conhecimentos e leitura do texto, você vai responder. Aí segue o meu parâmetro. Por que, ao lutarem em prol dos menos favorecidos, contra a discriminação e a desigualdade, o povo passa a sonhar junto e a cultivar a esperança em um país melhor? Beleza? Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa correção. Continue curtindo, escrevendo, compartilhando. Grande abraço e até o próximo. Tchau!